Bem, era a temporada de pilotos, fiz testes pra algumas coisas, mas nada estava certo. Sabe, eu sei quando... Quer dizer, eu entro e sempre dou o meu melhor. Aos 65, Patricia Heaton finalmente confirma a verdade dos bastidores da amada sitcom americana. Uma amada atriz, conhecida por seu papel como Deborah Baroni, a esposa sempre exasperada lidando com sogros difíceis, Patricia Heaton se tornou um nome familiar em 9 temporadas de Everybody Loves Raymond. Mas o que realmente aconteceu quando as câmeras não estavam gravando? Que tensões fervilhavam sob a superfície da família disfuncional mais identificável da televisão? E por que levou Heaton quase 2 décadas desde o fim da série para compartilhar sua visão sem filtros? Acompanhe-me enquanto exploramos o que de fato aconteceu e por que ainda importa no cenário em constante mudança de Hollywood. O relógio marcou meia-noite em maio de 2023 e Patricia Heaton celebrava seu 65º aniversário, um marco que trouxe reflexão e uma revelação inesperada. Homenagens de ex-colegas de elenco inundaram as redes sociais, mas em meio à celebração, algo diferente surgiu. Heaton, agora décadas após sua passagem pelo set de Raymond, finalmente se sentiu pronta para falar abertamente sobre a experiência que definiu sua carreira, mas que também a desafiou de formas que poucos fãs jamais imaginaram. Hoje, Heaton é uma das veteranas de comédia mais respeitadas da TV. Sua performance vencedora do Emmy em Everybody Loves Raymond a consagrou entre os grandes do sitcom. Mas em entrevistas recentes, suas memórias e aparições em podcasts têm gradualmente revelado dinâmicas complicadas, diferenças criativas e o custo pessoal de interpretar Deborah Baroni por quase uma década. Enquanto Hollywood continua seu acerto de contas sobre como as produções tratam os atores, especialmente mulheres acima dos 40, as revelações de Heaton chegam em um momento crucial de autoexame da indústria. Enquanto seus ex-colegas mantiveram a narrativa de um set harmonioso, a franqueza recente de Heaton oferece uma perspectiva mais nuançada. Respeito profissional misturado com lutas nos bastidores por contribuição criativa, tratamento igualitário e limites pessoais na panela de pressão de uma sitcom de sucesso. O que ela confirmou não é um conto de vilões e vítimas, mas sim um retrato complexo dos desafios femininos na comédia, numa era em que suas vozes nem sempre eram valorizadas igualmente nos bastidores. Como a própria Patrícia disse há pouco num podcast, o programa foi brilhante, o elenco era extraordinário, e sou eternamente grata. Mas isso não significa que todos os dias fossem fáceis. Só agora consegui processar completamente o que aconteceu e encontrar as palavras certas para falar sobre isso. Vamos voltar ao momento em que tudo começou. Em 1996, Patricia Heaton era uma atriz em dificuldades com poucos trabalhos em seu nome. Aos 38, já considerada velha pelos padrões impiedosos de Hollywood para mulheres, ela conciliava a maternidade com a busca por uma carreira que parecia sempre à beira do sucesso, mas nunca o alcançava. Ela havia aparecido em 6 pilotos de TV fracassados e começava a questionar seu futuro na indústria quando fez o teste para o papel de Deborah Baroni em uma nova sitcom da CBS centrada no comediante Ray Romano. A premissa do programa era simples, mas promissora. Um jornalista esportivo morando em Long Island com sua esposa e filhos, com seus pais dominadores e irmão competitivo morando do outro lado da rua. O que tornaria a série verdadeiramente distinta não era sua premissa, mas sim a sua execução. A dinâmica familiar aguçadamente observada, o humor autêntico dos relacionamentos e a química entre o seu elenco principal. A audição de Heaton quase não aconteceu. O papel de Deborah já havia sido escalado com outra atriz que apareceu no episódio piloto, mas os produtores não estavam convencidos de que ela tinha a dinâmica certa com Romano. Quando essa atriz foi dispensada do projeto, um acontecimento devastador, mas não incomum em Hollywood, Heaton foi chamada, entre muitos outros, para fazer o teste para o papel. A sua interpretação de Deborah, exasperada, mais carinhosa, de língua afiada e vulnerável, logo cativou Romano e o criador Phil Rosenthal. Havia algo em Patrícia que parecia real. Rosenthal recordaria mais tarde. Ela conseguia entregar o sarcasmo sem fazer com que você não gostasse da Deborah. É uma linha incrivelmente difícil de trilhar. Para Heaton, a oportunidade representava mais do que apenas outro emprego. Era potencialmente sua última chance de construir a carreira pela qual ela vinha lutando por anos de rejeição. Por sua própria admissão, ela atacou a audição com uma fome nascida do desespero, uma qualidade que, ironicamente, casava perfeitamente com a frustração mal contida de Deborah Baroni com suas circunstâncias. O que nem Heaton nem ninguém envolvido na produção poderia ter previsto era que Everybody Loves Raymond, por ser
Temporadas de sucesso, com aclamação da crítica e elevando seu elenco à realeza da TV. O que também não se podia prever foram as complexas dinâmicas que surgiriam com o programa se firmando e suas estrelas se adaptando à fama inesperada. Quando Everybody Loves Raymond estreou em 13 de setembro de 1996, não foi um sucesso instantâneo de audiência. A série teve números modestos e críticas mistas, com muitos a considerarem agradável, mas nada excepcional na paisagem saturada das sitcoms familiares. CBS manteve a fé no projeto, mas a incerteza inicial pairava sobre a produção. Para Heaton, no entanto, a série representou uma transformação profissional imediata. Após anos de pequenos papéis e pilotos fracassados, ela de repente aparecia semanalmente em milhões de lares como parte de um elenco que incluía não só Romano, mas os veteranos da TV Peter Boyle e Doris Roberts, pais de Ray, e Brad Garrett, seu irmão, Robert. A primeira grande conquista da série veio em sua segunda temporada, quando foi transferida para a cobiçada programação de segunda-feira, após Cosby. A audiência subiu e os críticos notaram a voz cada vez mais confiante da série. O que diferenciava Raymond não eram premissas elaboradas ou episódios de alto conceito, mas sim a dinâmica familiar dolorosamente familiar, encenada com notável autenticidade, muito dela tirada das experiências reais de Romano e Rosenthal. No final da terceira temporada, Everybody Loves Raymond já era um sucesso comprovado. A química entre o elenco era palpável, com Heaton e Romano criando uma dinâmica de casal autêntica e real. As suas discussões, muitas vezes centradas na relutância de Ray em enfrentar a mãe, tornaram-se lendárias no mundo das sitcoms, com Heaton a entregar diálogos afiados com uma precisão de tempo que gerou comparações a grandes nomes da comédia, como Lucille Ball e John Stapleton. O segundo grande avanço da série chegou em 2000, quando Heaton ganhou o seu primeiro Emmy de melhor atriz principal numa série de comédia. No discurso de aceitação, ela agradeceu a Romano e ao elenco com emoção evidente, chamando a experiência de um sonho que eu nunca ousei ter. A vitória validou não só sua atuação, mas seus anos de persistência numa indústria que quase a tinha descartado. Nos bastidores, porém, a realidade era mais complicada do que a narrativa pública sugeria. Como Heaton confirmou recentemente, as mesmas qualidades que tornaram Raymond excepcional, sua dinâmica de elenco unida, sua sala de roteiristas dominada por vozes masculinas tirando de experiências pessoais, seu sucesso em retratar tensões familiares, criaram um ambiente de produção que veio com desafios únicos para ela como a personagem feminina central do programa. A ironia não me escapou, revelou Heaton numa entrevista de 2023. Eu interpretava uma mulher que lutava para ser ouvida e respeitada em casa, e às vezes sentia que vivia uma versão dessa dinâmica nas decisões criativas sobre Deborah. Na quarta temporada, Everybody Loves Raymond já era um pilar da programação de comédia da CBS, com a emissora construindo sua grade de segunda-feira em torno da série, em vez de usar outros programas para impulsioná-la. Os salários do elenco refletiam essa nova realidade, com negociações que levaram a aumentos substanciais. Embora, como Heaton reconheceu, nem sempre com paridade de gênero, uma questão da indústria que só seria seriamente abordada anos depois. Apesar de todo o seu sucesso, as sementes dos desafios que Heaton depois discutiria já estavam presentes ao entrar em sua era de ouro. A tensão entre a comédia autoral e dar igual dimensão a todos os personagens, as complexas dinâmicas de grupo de uma série onde cada ator principal recebia nomeações ao Emmy, e o custo pessoal de interpretar uma personagem definida em grande parte por suas frustrações, temporada após temporada. O que fez Deborah Baroni cativar o público não foi só a atuação habilidosa de Heaton, mas o papel da personagem como a voz do público, a aparente voz solitária da razão. No furacão da disfunção familiar dos Baroni, enquanto a mãe de Ray, Marie, interpretada magistralmente por Doris Roberts, se intrometia e criticava o pai dele, Frank, Peter Boyle, resmungava e insultava, e o irmão, Robert, Brad Garrett, emburrava e invejava. Deborah tentava manter alguma aparência de normalidade e limites. Na quinta temporada, Everybody Loves Raymond atingiu seu auge criativo. Episódios como The Canister, Marie's Sculpture e The Wallpaper mostraram a capacidade da série de extrair comédia extraordinária de conflitos domésticos comuns. A atuação de Heaton como Deborah evoluiu de meramente exasperada para complexa e cheia de emoções. Frustração, sim, mas também amor, resignação, ocasional vindicação e até momentos de
com os próprios membros da família que a levavam à loucura. O que os espectadores não viram foi o trabalho que foi feito para criar essas atuações. Como Heaton discutiu recentemente, interpretar Deborah exigia um delicado ato de equilíbrio. Ela precisava ser afiada o bastante para as piadas, simpática para manter o público envolvido, mas nunca tão rabugenta que questionassem por que Ray ficaria no casamento. Havia dias em que eu lia um roteiro e pensava, a Deborah está muito dura aqui, ou ela é só um saco de pancadas neste episódio. Heaton revelou em suas memórias. Eu tive que lutar por momentos de alegria, por cenas que mostrassem por que eles se amavam apesar de tudo. Essas discussões criativas, como Heaton confirmou, nem sempre foram fáceis. Numa sala de roteiristas, com muitos homens, escritores talentosos que criavam comédia brilhante, sem dúvida, as perspectivas sobre as personagens femininas às vezes exigiam a defesa das atrizes que as retratavam. Doris Roberts e eu formamos uma aliança, explicou Heaton numa recente aparição em podcast. Respeitávamos muito os roteiristas, mas nos sentíamos responsáveis por garantir que Marie e Deborah não fossem só entregadoras de piadas ou meros contrapontos para Ray. Essas conversas podiam ser intensas, mas eram necessárias. O sucesso estrondoso da série, que atraía mais de 18 milhões de espectadores por episódio, fazia com que as apostas aumentassem a cada temporada. Para os atores, os personagens tinham se tornado segundas peles, e proteger sua integridade não era só orgulho profissional, mas uma forma de autopreservação. Quando você é conhecido por milhões, principalmente por um papel, as nuances de como esse personagem é retratado importavam profundamente. Para Heaton, em particular, interpretar as frustrações de Deborah ano após ano começou a ter um custo pessoal que ela só recentemente se sentiu à vontade para discutir em público. As exigências emocionais de explorar repetidamente a raiva, a decepção e a exasperação da personagem, por mais brilhantemente escrita que fosse e por mais que ressoasse com o público, criaram o que ela chamou de um efeito de contaminação em sua vida real. Houve dias em que eu terminava uma cena em que Deborah estava furiosa com Ray, e eu tinha dificuldade em me livrar daquela energia, admitiu Heaton. Minha família, com certeza, sentiu o peso às vezes. É algo que atores falam, mas o público nem sempre entende. Não se pode passar 8 horas por dia nesses estados emocionais sem que isso o afete de alguma forma. Em 2001, Everybody Loves Raymond havia alcançado algo notável na televisão. Uma tempestade perfeita de aclamação da crítica, sucesso de audiência e reconhecimento de prêmios. A série havia encontrado sua voz, seu público e seu lugar na conversa cultural. Mas, como em muitas séries de longa duração, o sucesso trouxe suas próprias complicações, tanto na tela quanto nos bastidores. As negociações salariais antes da 5ª temporada marcaram um ponto de virada na dinâmica do elenco. Brad Garrett brevemente se recusou a trabalhar por um aumento, evidenciando as disparidades de compensação entre o grupo. Enquanto Romano ganhava $800 mil por episódio e depois mais de 1,7 milhão na última temporada, o elenco de apoio, apesar da contribuição essencial para o sucesso da série, ganhava muito menos. Heaton, como a atriz principal ao lado de Romano, encontrou-se numa posição particularmente delicada durante essas negociações. Como ela confirmou recentemente, defender uma compensação justa, mantendo a harmonia com seus colegas de elenco e o estúdio, exigiu um difícil ato de equilíbrio, que refletia questões mais amplas da indústria sobre paridade de gênero que só ganhariam mais destaque anos depois. Essas negociações foram algumas das semanas mais estressantes da minha vida, revelou Heaton numa entrevista de 2023. Você está simultaneamente tendo que afirmar seu valor enquanto preserva relacionamentos com as pessoas com quem você realmente se importa e trabalha todos os dias. E como mulher em Hollywood naquela época, sempre havia essa pressão não dita para não ser rotulada de difícil. A resolução acabou resultando em aumentos para o elenco de apoio, embora não no nível da compensação de Romano. A experiência, como Heaton agora reconheceu, criou tensões temporárias que o elenco profissional superou, mas nunca esqueceu. Enquanto isso, na tela, os roteiristas enfrentavam o desafio clássico das sitcoms, como manter os personagens e relacionamentos interessantes após 5 temporadas, sem mudar fundamentalmente o que o público amava na série. Para Deborah e Ray, isso frequentemente significava revisitar conflitos familiares. A interferência da mãe dele, a relutância em assumir responsabilidade, a frustração dela com ambos, com apostas crescentes ou um novo contexto. Essa necessidade criativa gerou o que Heaton chamou de dilema de Deborah, como a personagem mais frequentemente colocada na posição reativa, respondendo às travessuras da família Baroni
Debra corria o risco de se tornar unidimensional em sua exasperação. Episódios que davam a Debra suas próprias histórias ou vulnerabilidades se tornaram cada vez mais importantes para Heaton. Eu lutei muito por episódios como A Família Brava e A Disciplinadora, explicou Heaton, porque eles mostram diferentes lados de Debra. Ela não estava apenas reagindo às críticas de Marie ou à passividade de Ray. Ela tinha suas próprias falhas e lutas que a tornavam humana. Nos bastidores, as exigências de manter uma série de sucesso nas temporadas do meio estavam desgastando a todos os envolvidos. O criador Phil Rosenthal e sua equipe de roteiristas enfrentaram a pressão de manter a qualidade e criar novas histórias. Os atores, já profundamente identificados com seus personagens, sentiram uma responsabilidade crescente em proteger a integridade deles. E a emissora, vendo Raymond como o pilar de sua grade de comédia, impulsionou decisões para maximizar a audiência. Para Heaton, este período trouxe desafios pessoais que complicaram sua vida profissional. Seus 4 filhos cresciam durante a série, e equilibrar as exigências da sitcom com a maternidade foi um desafio constante. Ela falou recentemente sobre a culpa que sentia por perder eventos escolares devido à agenda da série e o custo físico de manter energia para a família e sua atuação. Havia dias em que eu chegava ao set, depois de passar metade da noite acordada com um filho doente, e tinha que ser engraçada por horas, ela lembrou. O cronograma era mais humano que a maioria das produções de TV, mas ainda era exaustivo, especialmente para aqueles de nós com famílias jovens. O que o público não via durante este período eram as dinâmicas cada vez mais complexas entre os membros principais do elenco. Embora profissionalmente respeitosos e comprometidos com a qualidade do programa, os 5 atores principais, Romano, Heaton, Garrett, Roberts e Boyle, nem sempre foram a família unida retratada nas entrevistas à imprensa. Éramos como uma família de verdade em muitos aspectos, Heaton esclareceu recentemente. Isso significa que nem sempre nos dávamos perfeitamente bem. Houve desentendimentos, frustrações, dias em que alguém estava a passar por algo de ordem pessoal que afetava o ambiente das filmagens, mas também havia um cuidado genuíno e um compromisso partilhado para produzir o melhor programa possível. Fast forward to March 12, 2003. Everybody Loves Raymond estava em sua 7ª temporada, continuando a atrair audiência impressionante e aclamação da crítica. Nos bastidores, no entanto, conversas começaram sobre o fim eventual da série. Romano e Rosenthal, preocupados com a qualidade, pensavam em encerrar a série após a 8ª temporada, enquanto a CBS, compreensivelmente, queria manter sua comédia de sucesso no ar o máximo possível. Este período marcou o que Heaton descreveu como a fase mais difícil de sua carreira na série. A combinação paradoxal de sucesso sem precedentes com crescente tensão criativa e exaustão pessoal. O elenco havia ganhado coletivamente vários Emmys. O programa estava regularmente entre os mais vistos da TV, e a remuneração deles refletia esse sucesso. No entanto, os mesmos fatores que tornaram Raymond excepcional, sua abordagem focada nos personagens, seu elenco relativamente pequeno, seu foco em conflitos domésticos familiares, criaram um ambiente de panela de pressão para os atores que davam vida a esses personagens. A 7ª temporada foi quando eu bati no muro, Heaton admitiu. Eu estava muito grato pelo sucesso da série, mas também exausto de um jeito que ia além do cansaço normal. Interpretar uma personagem definida pela frustração por tantos anos cobra seu preço. Havia dias em que eu pegava o roteiro, via Debra explodindo com Ray ou Marie e pensava, não sei se tenho forças para isso hoje. O que os espectadores não viam eram as discussões cada vez mais apaixonadas sobre o desenvolvimento dos personagens e os arcos da história. Como os atores habitaram seus papéis por 7 anos, desenvolveram fortes opiniões sobre o que seus personagens fariam ou não. Opiniões que às vezes conflitavam com a visão dos roteiristas. Para Heaton, essas discussões frequentemente giravam em torno de garantir que Debra permanecesse simpática apesar de sua língua afiada e que seu relacionamento com Ray mostrasse momentos de conexão genuína em meio ao conflito. Houve episódios em que senti que Debra estava sendo escrita como excessivamente zangada. Heaton revelou em uma entrevista recente. Eu entendi que a comédia vinha do conflito, mas também me senti responsável por manter a conexão do público com ela. Se os espectadores começassem a pensar, por que Ray simplesmente não deixa esta mulher? Então, teríamos perdido algo essencial. Essas diferenças criativas ocasionalmente resultavam em momentos tensos no set. Heaton confirmou o que há muito se comentava, que havia dias em que o ambiente durante os ensaios e gravações era tenso, a pressão de manter a qualidade, gerindo dinâmicas interpessoais cada vez mais complexas, afetava a todos os envolvidos. A situação foi ainda mais complicada por fatores externos. Peter,
com problemas de saúde que por vezes afetavam as gravações. Os atores mais jovens recebiam ofertas para outros projetos, que precisavam ser coordenados com as filmagens da série, e os roteiristas, após mais de 150 episódios, tinham o desafio de achar novas formas para os conflitos habituais da série. Para Heaton, especificamente, este período trouxe um acerto de contas pessoal com o papel que definiu sua carreira. O imenso sucesso de Everybody Loves Raymond a tinha transformado num nome familiar e proporcionado segurança financeira, mas também a havia rotulado de maneiras que ela só agora começava a entender. Grata por Deborah Baroni, ela percebia cada vez mais que a personagem limitaria suas chances futuras. Comecei a temer que nunca me livraria da Deborah, ela admitiu. Quando você entra na casa das pessoas como a mesma personagem por 9 anos, elas custam a te ver como outra pessoa. Essa é o dilema do sucesso de sitcom. Essas preocupações coincidiram com tensões crescentes sobre o futuro da série. A CBS estava pressionando por uma 9ª temporada, enquanto Romano e Rosenthal permaneciam comprometidos a terminar após a 8ª temporada. O elenco se viu no meio, ansioso para respeitar a visão criativa dos criadores da série, mas também ciente das implicações financeiras de uma temporada adicional e de suas obrigações contratuais com a emissora. O eventual acordo, uma 9ª temporada encurtada, foi anunciado no início de 2004. Para Heaton, a decisão trouxe emoções mistas, alívio por o fim estar à vista, ansiedade sobre o que viria a seguir, e determinação para fazer os episódios finais dignos do legado da série. Assim que soubemos que estávamos a caminho da reta final, algo mudou, ela recordou. As tensões não sumiram da noite para o dia, mas havia um sentimento de vamos deixar as diferenças de lado e terminar isso bem. O que as narrativas públicas sobre Everybody Loves Raymond frequentemente ignoravam, e o que Heaton só recentemente começou a discutir abertamente, é a complexa realidade por trás dos bastidores do sucesso de longa data. Documentos judiciais, registros de produção e entrevistas com elenco e equipe revelam um quadro mais nuançado que a imagem de família feliz perfeita das coletivas, ou a narrativa de colegas em conflito, ocasionalmente dos tabloides. A verdade, como Heaton confirmou, reside em algum lugar no meio. O elenco manteve relações profissionais durante toda a série, com momentos genuínos de camaradagem e apoio, e as inevitáveis tensões de qualquer colaboração a longo prazo. O que diferenciava Raymond não era a ausência de conflitos, mas sim o compromisso do elenco em superá-los pela qualidade do programa. Registros de folha de pagamento das temporadas posteriores confirmam o que há muito se especulava. Existiam disparidades significativas na compensação entre os membros do elenco. Embora o salário de Romano como estrela principal excedesse em muito o de seus colegas de elenco, um arranjo comum na televisão, o elenco de apoio acabou conseguindo aumentos substanciais através de negociação coletiva. Heaton, como protagonista feminina, ganhava mais que Roberts, Boyle ou Garrett, mas significativamente menos que Romano, uma diferença que refletia padrões mais amplos da indústria em relação à equidade salarial de gênero naquela época. Os cronogramas de produção das temporadas 6 a 9 revelam outra realidade pouco discutida, a logística cada vez mais complexa de conciliar os outros compromissos do elenco. Com a fama crescente, oportunidades fora de Raymond se multiplicaram, exigindo coordenação cuidadosa. Para Heaton, isso incluía turnês de livros, palestras e trabalho filantrópico, que precisavam ser agendados conforme o cronograma de produção da série. O mais revelador talvez sejam as notas da sala de roteiro que ocasionalmente vieram à tona em entrevistas com a equipe criativa do programa. Estes documentos confirmam o que Heaton discutiu recentemente, que ela e Doris Roberts defendiam retratos mais complexos de suas personagens, resistindo a ideias que reduziam Deborah e Marie a estereótipos ou piadas. Phil Rosenthal e os roteiristas eram incrivelmente talentosos. Heaton enfatizou. O programa não seria o que foi sem o brilho deles, mas a Doris e eu às vezes sentíamos que precisávamos ser as vozes na sala dizendo uma mulher de verdade não reagiria assim, ou isso faz a Deborah parecer estridente sem justificativa. Essas conversas nem sempre foram fáceis, mas eram necessárias. Registros médicos, embora privados, foram mencionados pela própria Heaton ao discutir o desgaste físico da agenda do programa. Ela reconheceu ter procurado tratamento para a exaustão durante a 7ª temporada e ter lidado com problemas nas costas causados em parte pela comédia física que o papel por vezes exigia. Os desafios de saúde de Peter Boyle nas temporadas posteriores, ele sofria de mieloma múltiplo e doença cardíaca, afetaram não só o cronograma de produção, mas também a atmosfera emocional no set. O que mais impressiona na realidade documentada da produção de Raymond é como ela espelha os temas do próprio programa. Execrate your sound.
Relacionamentos através do conflito, a complexidade das dinâmicas familiares e a lacuna entre a percepção pública e a realidade privada. Assim como os Barones na tela mostravam uma face ao mundo enquanto lidavam com verdades mais complexas em casa, o elenco e a equipe de Everybody Loves Raymond navegavam uma realidade mais complicada do que sua imagem pública sugeria. Heaton teve o cuidado de ressaltar que esses desafios nunca minaram sua apreciação pelo programa ou pelos colegas. Foi o melhor trabalho da minha carreira, ela afirmou inequivocamente. O fato de não ter sido perfeito, de termos tido desentendimentos, de ter havido dias difíceis, não muda isso. Na verdade, isso torna o que conquistamos mais significativo, porque superamos essas dificuldades para criar algo especial. Longe das câmeras e das discussões na sala dos roteiristas, Patricia Heaton enfrentava desafios que poucos fora de seu círculo íntimo entendiam. Como ela compartilhou recentemente, os anos em Raymond coincidiram com um período de profundo crescimento pessoal e lutas privadas que influenciaram sua abordagem tanto ao papel quanto aos seus relacionamentos com o elenco. Os 4 filhos de Heaton tinham entre 2 e 9 anos quando a série começou, uma fase exigente da parentalidade que coincidiu com a agenda igualmente desafiadora de uma sitcom de rede. Ao contrário de sua personagem Deborah, que tinha sogros fictícios do outro lado da rua como antagonistas e babás ocasionais, Heaton equilibrava o trabalho com os desafios logísticos e emocionais de criar 4 meninos, em grande parte sem família por perto. A ironia não me passou despercebida, ela observou. Eu passava o dia todo interpretando uma mulher sobrecarregada por obrigações familiares e depois voltava para as minhas obrigações reais. Houve noites em que eu pensava, acabei de viver esta cena na vida real. O que poucos sabiam na época era que Heaton também estava a recuperar da dependência de álcool, uma jornada pessoal que ela só começou a discutir publicamente anos após o fim de Raymond. Embora nunca afetasse seu desempenho profissional, essa luta pessoal adicionou complexidade à sua experiência no programa. A sobriedade é um desafio nas melhores circunstâncias, explicou Heaton. Quando se adiciona a pressão de um programa de sucesso, o escrutínio público e as tensões criativas que às vezes vivenciávamos, torna-se ainda mais difícil. Houve dias difíceis em que dependi muito da minha fé e do meu sistema de apoio. Essa fé, Heaton é uma católica devota, forneceu uma base durante todo o seu tempo no programa, mas ocasionalmente criou suas próprias complicações. Suas visões religiosas e políticas, de cunho conservador, às vezes a opunham à indústria do entretenimento predominantemente liberal. Embora essas diferenças raramente afetassem a produção diária de Raymond, elas contribuíram para a sensação de Heaton de estar um tanto à parte do mainstream de Hollywood, uma perspectiva que moldou sua abordagem tanto em sua carreira quanto em seus relacionamentos com colegas. O que colegas e equipe reconheciam era a intensa ética de trabalho e preparo de Heaton. Apesar dos desafios de conciliar a série com obrigações familiares, ela chegava ao set com textos memorizados e ideias claras sobre a personagem. Esse profissionalismo lhe rendeu respeito, mesmo daqueles que discordavam dela em questões criativas. Patrícia nunca fez corpo mole, disse Ray Romano numa entrevista em 2005. Mesmo na 9ª temporada, mesmo nos dias em que estávamos todos exaustos, ela dava 100% a cada cena. Esse comprometimento se estendeu à comédia física que se tornou cada vez mais importante para a série. Episódios como Baggage e The Shower exigiram de Heaton performances físicas muito exigentes que ocasionalmente resultaram em lesões reais. Um problema nas costas que se desenvolveu durante a 6ª temporada exigiu fisioterapia, mas não interrompeu a produção, um fato que Heaton minimizou na época, mas que desde então reconheceu como um exemplo do desgaste físico que o papel às vezes causava. Talvez o mais significativo seja que os anos em Raymond coincidiram com o desenvolvimento de Heaton de um senso mais claro de sua própria voz e valor na indústria. Tendo entrado no programa como uma atriz relativamente desconhecida, grata pela oportunidade, ela emergiu como vencedora do Emmy com a confiança e a plataforma para defender a si mesma e a outros. Quando começamos, eu estava feliz por ter o emprego, ela refletiu. No final, entendi meu valor, não só financeiramente, mas criativamente. Aprendi a me expressar quando algo não estava bem pela Deborah, mesmo que fosse incômodo. Esse crescimento nem sempre facilitou as coisas no set, mas me tornou uma atriz melhor e, acredito, acabou servindo ao programa. Essa evolução espelhou a jornada de Deborah na série. De uma personagem que muitas vezes reagia ao caos da família Baroni a uma mulher cada vez mais disposta a impor seus limites e necessidades. A diferença, como Heaton observou, é que, enquanto cresci,
Roteirizada, a dela se desenrolou em tempo real, com riscos e relacionamentos reais afetados pela sua crescente disposição de se defender. Avancemos para 29 de setembro de 2025. Quase 2 décadas se passaram desde que Everybody Loves Raymond exibiu seu episódio final em 16 de maio de 2005. Ao longo dos anos, Patricia Heaton construiu uma carreira que transcende Deborah Barone, estrelando nas sitcoms de sucesso The Middle e Carol's Second Act, dirigindo, produzindo, escrevendo livros e tornando-se cada vez mais vocal sobre sua fé e suas perspectivas sobre o envelhecimento em Hollywood. Aos 65, Heaton entrou numa fase da vida e carreira que ela descreve como a liberdade de não ter mais nada a provar. Essa nova liberdade permitiu-lhe falar mais abertamente sobre o seu tempo em Raymond, não para ajustar contas ou reescrever a história, mas para oferecer uma imagem mais completa das alegrias e desafios de criar uma sitcom tão amada. Entrevistas recentes e as suas memórias têm aos poucos revelado detalhes que contrastam com as narrativas simplificadas que dominaram durante o período da série. Ela confirmou que, embora o elenco mantivesse relações profissionais ao longo da produção, a química nem sempre foi tão natural quanto parecia na tela. Diferenças criativas, negociações salariais e o simples cansaço de interpretar a mesma dinâmica por 9 anos ocasionalmente criaram tensões que exigiam gestão ativa. Nem sempre fomos uma grande e feliz família, admitiu Heaton numa entrevista de podcast em 2023. Mas éramos profissionais que respeitavam os talentos uns dos outros e se dedicavam a fazer o melhor programa possível. Às vezes, isso implicava conversas difíceis sobre roteiros ou escolhas de personagens. Essas tensões nunca prejudicaram o trabalho. Eles refletiam o quanto nos importávamos. Os relacionamentos dela com ex-colegas de elenco evoluíram de formas interessantes desde o fim da série. Ela e Romano mantiveram uma amizade calorosa, aparecendo juntos em eventos da indústria e elogiando-se mutuamente em entrevistas. A sua ligação com Doris Roberts, que faleceu em 2016, aprofundou-se nos anos seguintes a Raymond, ao se unirem por experiências em comum como mulheres navegando o complexo cenário de Hollywood. A morte de Peter Boyle em 2006, apenas um ano após o fim da série, afetou profundamente todo o elenco e uniu-os na dor, apesar de quaisquer diferenças passadas.